pedidos de oração que eu recebo relacionado com a saúde das pessoas, pelo menos 4 diz respeito à saúde emocional. Doenças que só podem ser diagnosticadas por observação precisa de um especialista. E elas são muitas, diversas. Ansiedades classificadas de diversas maneiras. Depressões que muitas vezes são diagnosticadas por força de uma bipolaridade, de uma perda, de um drama qualquer que nós, como seres humanos, vivemos na vida. A medicina tem a sua maneira de enxergar o ser humano e de tratar esses assuntos. A psicologia também tem a sua maneira de abordar esses temas e muitas vezes nós ficamos no meio de toda essa guerra de informações e nos esquecemos que esse livro é poderoso nas suas informações, orientações e naquilo que ele estimula. O que hoje nós vamos procurar entender não se trata de uma palavra que o pastor Weber descobriu no meio de todos os textos bíblicos, ponto, descobriu isso. Não, não. Nem tampouco eu estou querendo brigar com a ciência médica e nem tampouco com as abordagens psicológicas. Eu não estou em rota de colisão com a ciência. Mas acredito que a palavra de Deus tem levantado aqui e ali algumas bandeiras que os cristãos vêm ignorando. E por conta dessa atitude nossa de hipervalorizar o olhar médico e o olhar psicológico, nos esquecemos de dar a devida atenção para o olhar espiritual ou bíblico. Você pode escolher a nomenclatura. Esse olhar espiritual e esse olhar bíblico poderia nos favorecer em muito para a nossa saúde mental. Imagina que esse livro foi escrito durante tempos onde o povo de Deus estava escravo no Egito, depois 40 anos de caminhada pelo deserto até chegar à terra prometida, aquela terra que manaria leite e mel. Uma vida difícil, inimigos por todos os lados, guerras para as quais o povo de Israel não estava capacitado para travá-las. Depois, mais tarde, perseguição da fé, uma série de famílias perdendo os seus filhos e filhos perdendo os seus progenitores por causa da perseguição ao cristianismo. Portanto, se houve um tempo de tensão
e de tensão emocional horrível. Esse tempo foram os tempos bíblicos. Nós podemos dar graças a Deus, porque conhecemos Jesus pela pregação e não por termos vivido na Judéia, ou na Galileia, ou ainda naquela região onde o Evangelho foi inicialmente pregado e a era cristã se iniciou. Teríamos vivido perseguições terríveis, submetidos a uma vida altamente pressionante, onde o alimento era alguma coisa que você tinha que trabalhar muito para arrancar da terra o seu sustento mínimo. Uma dificuldade enorme em todos os cenários, dificuldade material, dificuldade emocional e dificuldade espiritual para ser cristão. Dias muito difíceis. Eu fui para a Bíblia e consultei ao Senhor no seguinte aspecto: ó Deus, não é possível que em tempos tão difíceis quanto aqueles que tiveram de ser vividos por esses personagens bíblicos, por esses atores da trama bíblica, não é possível que eles tenham vivido e o Senhor não tenha nos deixado nenhuma orientação para lidarmos com esses dramas da vida. A tristeza, a dor, não é uma particularidade nossa. Hoje eu cumprimentei uma jovem da igreja e ela disse: hoje eu não estou muito bem, pastor. Não, filha, não. Por quê? Porque uma amiga minha perdeu o seu marido, noivo, namorado, enfim, eu não sei, o seu correspondente. Não é? Eu disse: ele era crente? Disse: sim, ele era crente. Então, vida nenhuma que tenha passado pela cruz é uma vida perdida. Todas as vidas que passaram pela cruz são salvas. E aí nos alegramos por um instante com uma troca de sorrisos, quando fomos impactados por essa gloriosa verdade. Eu gostaria de conduzir os irmãos calmamente, primeiro lhes fazendo algumas perguntas. Quem nunca foi vítima das próprias emoções? A Bíblia diz, inclusive, que o coração humano é terrivelmente corrupto e que nós jamais deveríamos dar ouvidos ao nosso próprio coração. Mas o fato é que, desde cedo, nós somos criados embaixo de emoções difíceis. As crianças choram, e elas choram porque elas são frustradas quando o pai diz não para elas. E elas não conseguem entender por que elas não podem comer a sobremesa, o sorvete de chocolate antes das refeições, e você começa a frustrar o coração do pequeno logo desde cedo com o seu não. E esse sentimento de frustração é uma emoção ruim. Quem nunca foi vítima da própria emoção? Quem nunca foi enganado pelo que sentiu, pelo que lhe passou pela mente, pelo que lhe passou pelo coração? Quem nunca teve um tropeço emocional ou teve de lidar com uma coisa que eu vejo muito simples e que acontece contínuas vezes dentro da igreja, que são as variações de ânimo?
Você acorda no sábado de manhã muito animado, o sol brilhando lá fora, reúne sua família, organiza um isopor, coloca alguns refrigerantes e sai para se servir daquele dia ensolarado. Mas quando chega no domingo, um desânimo para viver as coisas espirituais, ou um desânimo para qualquer atividade da vida. A segunda-feira no Brasil é o Dia Internacional do Desânimo. Todo mundo sente um terrível peso no seu coração para se levantar de manhã e voltar às suas atividades profissionais na segunda-feira de manhã. Parece que na segunda-feira de manhã, até umas 10 horas da manhã, ninguém consegue produzir. As pessoas chegam no trabalho arrastando um fardo de desânimo. Portanto, todos nós sabemos o que é ser vítima das emoções. Sentir uma coisa, interpretar mal uma frase, um gesto, uma postura que é uma postura de carinho e amor e que de repente é interpretada como um ato de injustiça. Isso acontece muito com os nossos filhos. Quando você diz para eles não, e a interpretação daquele seu não foi: isso é injusto. Por que não? Seu filho já lhe perguntou isso? Pai, por que não? Por que eu não posso? Qual a razão? E aí você vai explicar para ele. Portanto, nossos corações passam por diversas experiências no campo do ânimo. Quase sempre, eu diria que quase sempre nós estamos diante de algum desafio emocional, tendo de lidar com o medo, com a raiva, com a indignação, com os ciúmes, com a indiferença e até com os sentimentos piores que você poderia classificar numa outra coluna, talvez naqueles sentimentos mais odiosos, como o ódio, a inveja, a amargura. Nós sabemos o que é isso. E porque sabemos, e porque conhecemos esse universo, porque nós somos seres humanos caídos. Lá na queda, não foi só Adão e Eva que fez aquela grande bobagem, mas ele, como um representante, um cabeça federal da raça humana, pelo pecado dele, esse pecado foi passado a todos nós e aconteceu lá no Gênesis 4 rupturas. A ruptura com Deus, a ruptura com a criação, a ruptura com o próximo e a ruptura conosco mesmo. 4 rupturas, 4 cisões, e nós sofremos por conta dessas cisões. A ruptura com a criação foi vista lá nos primeiros capítulos do Gênesis, quando a terra começou a produzir cardos e abrolhos, espinhos e abrolhos. A ruptura com Deus fica clara quando Deus os expulsa do jardim do Éden e coloca um guarda à porta do jardim com uma espada desembainhada. Um anjo de Deus fechando o caminho à árvore da vida. A ruptura com o próximo
Nós vemos já nos primeiros capítulos do Gênesis, quando Caim se levanta e mata o seu irmão Abel, movido única e exclusivamente de uma indignação invejosa, uma indignação ciumenta, porque Deus recebeu a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Ele se levanta, movido daquele estado emocional causado pela queda, e mata o seu irmão. E as rupturas conosco mesmo estão vistas nos traumas, nas dificuldades de autoaceitação. Quando a gente põe na cabeça que, por exemplo, é feio e ninguém nos ama, é pobre e por isso não tem um lugar no meio da comunidade, seja ela na escola, seja ela na igreja ou em qualquer um outro estrato social. A gente se vê menor. O fato é que quase sempre nós estamos diante de algum desafio emocional, tendo que lidar com esses sentimentos que nós não temos. Meus irmãos, nós não temos o menor interesse de conversar sobre eles, sabe? Ninguém chega na igreja num domingo de manhã, depois do culto, e diz assim: sabe de uma coisa, eu tenho muita raiva. Eu tenho muita raiva que não posso descarregar, ou eu tenho e sofro de muito medo. Não! Nós sabemos, desde sempre, a nos maquiar muito bem. A gente não fala todo o tempo a verdade nua e crua para as pessoas, mas nós conhecemos essas verdades, elas estão lá em nós. E elas não estão lá em nós porque poderia estar com outros, ou porque nós somos seres humanos ruins. Não se trata desse nível de ruindade. Na verdade, os teólogos chamam isso de depravação total, ou seja, o ser humano caiu plenamente e totalmente na sua condição de pecado e foi afetado no coração, lá no fundo do coração. Sua relação com Deus foi comprometida, sua relação com o próximo foi tão comprometida que quando Deus se fez carne na pessoa de seu Filho Jesus, foi nos ensinar o enorme desafio que é amar o próximo, amar o outro, viver uma vida em função do outro. Os pais sabem muito bem do que é viver uma vida em função do outro, quando de repente saem de uma maternidade com um pacotinho na mão. Os pais sabem o que é cortar na própria carne para favorecer o filho ou a filha, sabem muito bem disso, conhecem muito bem essa história. Nós devemos esse estado confuso das nossas emoções, como pecador caídos. Nós sofremos com os nossos sentimentos e confusões interiores por causa do que eu afirmei há pouco, de que os teólogos chamam de depravação total e precisamos de redenção. Todo ser humano precisa definitivamente encarar a cruz para ser redimido. E para que todas aquelas expectativas criadas pelo Criador, lá originalmente na criação, possam renascer a partir da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva, Ele não é o Salvador apenas, é o único Salvador. É o único que pode nos conduzir minimamente
a termos um relacionamento restaurado com todas essas áreas que houveram ruptura. A área espiritual da nossa relação com Deus. Nós não oramos porque somos bons ou porque somos religiosos. Nós oramos porque Jesus Cristo abriu o caminho para que nós pudéssemos nos aproximar do Pai. Então, para termos nossa relação com o Pai restaurada, precisamos do sangue de Jesus. Todas as vezes que você for orar, diga isso a Deus. Senhor, eu não estou aqui confiado na minha própria justiça, mas no sacrifício de teu Filho na cruz. Deus, em Cristo Jesus, proveu redenção para redimir nossos relacionamentos. Redimir os nossos relacionamentos familiares, redimir os nossos relacionamentos na comunidade sagrada, a igreja, e redimir nossos relacionamentos na sociedade. Caso contrário, você chegaria em casa toda noite, cheio de raiva do seu chefe e de todas aquelas pessoas que trabalham com você, e que você tolera apenas por conta do salário que traz para casa todo final de mês. Não vê a hora, não contempla o dia em que nunca mais terá que aparecer ali, nunca mais terá que bater cartão, nunca mais terá que conviver com aquelas criaturas que nos lembram sempre de que nós somos pecadores caídos. E eu acredito também que na cruz Deus proveu redenção para nós lidarmos com as rupturas que tivemos conosco mesmo. E é firmado nessa fé que eu vou para os livros da Bíblia tentar procurar caminhos e orientações de Deus sobre como viver a vida sem todo esse desgaste que as nossas emoções muitas das vezes nos impõem, abrindo-nos para um universo de fármacos que nós pensávamos que jamais usaríamos. Há um documentário no YouTube sobre a indústria farmacêutica e os medicamentos de tarja preta, que é qualquer coisa para fazer você repensar se você está vivendo num universo onde as pessoas são capazes de, na sua pecaminosidade, ter boa intenção. A verdade é que nós todos precisamos de redenção. Mas deixa eu passar alguns conhecimentos que eu adquiri essa semana, estudando e me preparando para pregar para os irmãos. Os irmãos sabem que na parte frontal do nosso cérebro, aqui nós temos um médico que pode me corrigir, por favor, me corrija. Corrija a minha fala se eu estiver falando alguma coisa errada. Os meus estudos me levaram para isso aqui. Existe uma área do cérebro, mais ou menos do tamanho de uma noz, que é responsável pelas nossas emoções, memória e aprendizagem, conhecida como sistema límbico. A respeito disso, vocês podem até esquecer, isso é apenas informação, não é Bíblia, é informação, é só para você entender-se melhor como um ser humano, de onde vêm essas minhas emoções com as quais eu tenho que brigar todo o tempo, como é que eu fixo e esqueço, como é que a minha memória trabalha, como é que eu aprendo as coisas, que é conhecido como sistema límbico. Eu aprendi com os meus estudos dessa semana, estudando o cérebro humano, que nós temos 2 cérebros, ao invés de um. O primeiro cérebro que nós
entendemos e até temos um quociente para medir inteligência, chamada QI. É o cérebro racional, responsável por você tomar decisões relacionadas com a razão. É o cérebro exato, o cérebro matemático, que te ajuda a fazer contas, que te ajuda a se posicionar diante desse universo das ciências exatas. Mas existe um outro cérebro e um outro quociente chamado de quociente emocional. Isso para mim foi algo novo que eu aprendi essa semana. Um quociente emocional elevado indica que a pessoa é capaz de equilibrar bem esses dois lados, o lado racional e o lado emocional. E alguns estudiosos chegam a dizer que desse equilíbrio depende a realização pessoal e a realização profissional. Do equilíbrio dessas duas variáveis de um mesmo órgão. A verdade é que a ciência consegue fazer indicativos e abrir muitas janelas para cenários que nós não fazíamos conta que temos. Portanto, há aí dentro dessa sua cabecinha, dentro da sua caixa craniana, uma massa cinzenta, e há duas realidades acontecendo na sua mente: a realidade exata e a realidade emocional. E diz lá a ciência que o sucesso da sua vida depende todo ele do equilíbrio entre essa inteligência racional e a inteligência emocional. Portanto, nós faríamos muito bem não somente de ouvir o ensino do Criador, mas de aplicar o nosso coração cuidadosamente a cada frase e a cada indicação que nós encontramos nas Escrituras a respeito de como podemos ter uma vida emocional mais sadia. E para isso nós deveríamos nos debruçar nas Escrituras. E eu quero chamar você, por favor, a abrir a sua Bíblia nesse livro e nesse capítulo 5 da carta aos Gálatas, que foi para mim e tem sido para mim um pedaço de Bíblia no qual eu tenho me regozijado. Gálatas capítulo 5. É um capítulo que fala sobre a carne e o espírito, as obras da carne e as obras do espírito, ou seja, aquilo que você como pecador naturalmente é capaz de produzir na sua humanidade, e aquilo que o Espírito Santo é capaz de produzir na sua vida. Toda a saúde para as nossas emoções foram colocadas pelo apóstolo Paulo como um trabalho efetivo do Espírito Santo na vida da gente. Nós temos emoções desencontradas, indeclaráveis, coisas terríveis se passam na nossa mente. Mas prestem bem atenção o que diz as Escrituras. Capítulo 5, verso 19. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Se você observar, essas três inclinações da carne estão relacionadas à vida espiritual.
ou melhor, estão relacionadas à vida sexual, prostituição, impureza, lascívia. Portanto, o assunto sexo não é um assunto vazio que nós permitimos que o mundo dite as regras e a gente não vá fazer as devidas correções bíblicas. Existe uma saúde nas orientações bíblicas para uma vida sexualmente sadia. Agora, no verso 20, ele vai citar idolatria e feitiçarias que são ou que estão relacionadas à religiosidade humana. Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Portanto, se existe possibilidade de idolatria, essa possibilidade é grande se nós vivermos a vida fundamentados apenas na nossa humanidade. Agora ele vai entrar na área das relações. É aqui que eu gostaria que você prestasse muito atenção. Inimizades, porfias, ciúmes. Está vendo as emoções começando a se entrelaçar com a sua humanidade caída? Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, que desaguam nas bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Vocês deveriam fazer como eu fiz aqui na minha Bíblia, sublinhei, e coisas semelhantes a estas. Portanto, isso não é uma lista finita. Paulo está querendo dar aqui ao texto, a nós, uma dimensão infinita das possibilidades de sermos vítimas das nossas próprias emoções. Não somente os ciúmes, não somente as inúmeras iras, não somente os sentimentos desencontrados de invejas, que pode tomar o coração humano, mas ele diz lá, e coisas semelhantes a estas, onde a gente poderia aí elencar uma série de emoções que a gente, como cristão, não deveria estar conservando esse lixo dentro do nosso coração. Como é que o ser humano resolve isso, pastor? Deixa eu conversar com você claramente agora em termos espirituais. Não existe como resolver esses dramas. São dramas relacionados à nossa pecaminosidade. Existe como você enfrentá-los. E como é que se enfrenta isso, pastor? A gente enfrenta isso confessando, recebendo perdão, recebendo em Cristo Jesus a solução para esses dramas humanos. Mas o texto não termina aqui, ele vai complicar um pouco mais. Diz lá, versículo 21, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Portanto, sentir calado, alimentar sentimentos de ciúmes, de invejas, e outros piores que são capazes de nos deixar completamente arriados de cama, porque nós podemos ficar arriados de cama por causa das nossas emoções mal resolvidas. E a minha pergunta ao Senhor e ao texto era essa: eu estou vendo que o pecado afetou-nos emocionalmente, Senhor. Mas qual seria a porta de saída?
está no verso 22. A porta de saída está aqui, escancarada para todo cristão ver. A bola sobrou para você, 45 do segundo tempo, você está debaixo da trave, o goleiro já ficou para trás, e agora só basta você fazer o gol e sair comemorando. Ele diz, mas, essa conjunção adversativa, lembra da aula de português? Essa conjunção adversativa que vai se opor ao pensamento anterior. Mas, calma lá, não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito com letra maiúscula é. E aí você vai ver todo o lado positivo das emoções humanas sendo descrito. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Mas o fruto do Espírito, o que está nos dizendo é que para sairmos desse cubículo emocional doentio que o mundo e a vida se transformou para muitos de nós, nós temos uma saída bíblica, que é vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Essa vida cheia do Espírito Santo vai cobrar de nós piedade, vida com Deus, gastar tempo orando e lendo as Escrituras, gastar tempo com as coisas pertinentes à vida do Espírito. E aí nós vamos ser colocados no instante seguinte diante de um universo cheio de sadias emoções. São todos esses elementos que a Bíblia diz que junto, tudo isso junto, é o fruto do Espírito. É como se você descascasse uma laranja e a subdividisse em gomos. Um gomo você chamaria de amor, é uma expressão do Espírito. O outro gomo você chamaria de alegria. O outro gomo você chamaria de paz. O outro gomo você chamaria de benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Portanto, se existe uma porta de saída aberta no Novo Testamento para nós termos saúde emocional, essa porta é uma vida cheia do Espírito Santo. E o que tem do lado de fora dessa vida cheia do Espírito Santo, dessa vida em que eu não acesso esse universo divino por conta da minha pobreza espiritual, por conta da minha pobreza no campo da oração, por conta da minha pobreza de compreensão no campo da adoração, porque se existe um elemento fundamentalíssimo, bíblico, para nós nos enchermos do Espírito, ou seja, se existe um set de exercício espiritual, um conjunto de exercício espiritual para sermos cheios do Espírito Santo, esse conjunto espiritual passa pelo louvor e pela adoração. E talvez seja hoje um elemento que mais precise de correção no mundo evangélico. Porque nós transformamos a adoração num espetáculo. As igrejas se transformaram numa casa de shows,
E, na verdade, nós queremos todo o impacto visual, porque, ao fim e ao cabo, é o que as nossas sensações precisam. Mas Deus, em nenhum momento, aparece na história satisfazendo sensações. Essa não é a curiosidade que Deus quer trabalhar na nossa vida. O que Ele quer é, na verdade, redimir o coração daquele homem pecador que se desvinculou de si mesmo. E hoje está caído. É escravo das suas próprias emoções. Como Caim foi escravo da inveja até cometer o crime, o primeiro homicídio na história humana, matando o seu irmão Abel. Em Gálatas 5, 22, 23 diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Observe que todo esse conjunto é um conjunto de emoções divinas. São coisas que o Espírito Santo quer gerar na vida da gente. Jesus precisa se agigantar diante dos nossos olhos e percebermos a gloriosa obra que Ele fez na cruz. Veja bem, eu não estou apresentando aos irmãos esses conteúdos para ser um argumento de exclusão de qualquer tratamento que os irmãos estejam a fazer do ponto de vista médico, do ponto de vista psicológico. Eu não estou querendo transformar isso aqui numa terapia, não. Eu só estou querendo abrir essa janela para você e dizer: ei, cristão, existe uma realidade, a realidade de uma vida cheia do Espírito Santo, para a qual nós andamos um tanto quanto distraídos, mas se nós despertarmos no meio do caminho para viver essa vida verdadeiramente aprofundada, cheia do Espírito, isso vai nos ajudar muito, muito. Vai nos ajudar e vai ser determinante na restauração de nossas vidas e nossos corações perante a face do Senhor. Quando nós estamos lendo, parece que a grande obra do Espírito Santo na vida pessoal do Filho de Deus trata-se de uma faxina emocional. Uma faxina que o Espírito Santo faz na vida da gente. Talvez essa noite ainda nos sobre tempo de nós fazermos essas interrogações, esses questionamentos. Senhor, pedimos ao Senhor que o Senhor nos sonde. Como diz o salmista: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Senhor, faz uma faxina. Elimina todo sentimento ruim, lembrança ruim, coisa adversa que eu vou acumulando na minha vida, que nós trazemos às vezes lá de trás, a raiva do vizinho, do irmão que não conduziu apropriadamente certos diálogos no trato conosco. O Espírito Santo quer fazer uma faxina na gente. E eu acredito que na presença de Deus, eu acredito que isso é possível ser feito. Eu acredito que esse milagre pode acontecer no nosso coração. Tirando de nós todos esses sentimentos terríveis, massacrantes, que nos adoecem, e nós acabamos batendo na porta da medicina
buscando ajuda, porque essa é a nossa reação mais natural possível. Está me doendo, eu quero ajuda, eu quero um penso, eu quero um curativo. Eu peço que Deus tenha misericórdia de mim, pastor, mas a ideia não é essa, você pedir ocasionalmente, mas é a gente criar o hábito de falar com Deus todo o tempo. Sabe, e muitas das vezes falar, mas não naquela postura imperativa, aquela postura mandatária, autoritária com Deus, até alguns dizendo, eu determino. Mas é aquela coisa dizendo assim, Senhor, eu sei que Tu és o Pai Todo-Poderoso, e eu sou Teu Filho, e eu preciso que o Senhor lide comigo, por favor, como um pai lida com o seu filho. Tem misericórdia de mim, cuida de mim. Porque esse mundo e todas as rupturas que o pecado me levou a experimentar, só me trazem prejuízo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Portanto, a grande obra do Espírito, além da regeneração, é fazer essa faxina emocional, aliada à semeadura de uma nova seara, de novos sentimentos em nosso coração. Também parece que o grande milagre que esperamos, ele não está na terapia, mas ao alcance de todo cristão genuinamente convertido, que deseja viver uma vida cheia do Espírito. Essa seria a resposta da fé, a resposta das Escrituras a esta enxurrada de patologias emocionais com as quais todos nós estamos sujeitos a lidar. Mas o que o Senhor está propondo? Eu estou propondo que você alie as suas consultas médicas, você alie a possíveis terapias psicológicas, às quais você está sujeito a uma vida cheia do Espírito Santo. Eu não quero desmentir a força da compreensão e da interpretação da inteligência humana dessas enormes crises. O que eu estou tentando transmitir aos irmãos existe uma janela aberta para uma vida que nós só arranhamos a sua superfície, porque se eu lhe perguntar pessoalmente, seriamente, podemos tratar disso depois que o culto terminar. Podemos nos entreolhar mutuamente, e eu quero lhe fazer, olhando nos seus olhos, a seguinte pergunta: você tem consciência se está ou não vivendo uma vida cheia do Espírito Santo? No meio de todas as preocupações, no meio de toda a sua agenda complicada, no meio de toda a sua vida extremamente cheia de desafios, você consegue olhar para si mesmo e dizer: olha, pastor, eu vivo cheio do Espírito. Normalmente nós estamos lidando com a nossa fé publicamente. E isso é uma excelente escolha. Deixa eu lhe dizer que você fez a melhor escolha, estar na casa de Deus, assentar-se aos pés das Escrituras para ouvir sua exposição e ser abençoado com ela é tremendamente positivo. Mas eu quero lhe perguntar se em secreto, entre os domingos, de segunda a sábado,
se o seu estilo de vida propicia você a dizer: eu vivo uma vida cheia do Espírito Santo. Gente, se nós examinarmos emocionalmente como a igreja de Jesus tem vivido esses dias desafiantes que nós estamos a viver, nós diríamos que uma boa parcela da igreja está ignorando essa vida cheia do Espírito. Não é que a gente parou de acreditar que o Espírito Santo está se movendo, trazendo sua vontade, imprimindo as digitais divinas na vida e no nosso cotidiano. Não é isso. É se na nossa vida diária existe espaço para que a gente pare e diga assim: Senhor, faz uma faxina aqui, eu estou precisando. Senhor, me ajuda a viver uma vida cheia do Espírito. Eu vou gastar esses últimos 10 minutos falando um pouco sobre essa vida cheia do Espírito, que começa lá em João capítulo 3, que foi o texto que o nosso diácono Ângelo usou na última quarta-feira, daquele famoso encontro entre Jesus e Nicodemos, onde Jesus aponta um nascer do Espírito. É mais ou menos de ter uma vida resetada, reiniciada, no momento da sua conversão. É como se Deus fosse lá e pressionasse aquele botãozinho do reset. E agora você nasce outra vez, você reinicia uma vida, agora não mais sob o comando das sensações que o pecado lhe imprime, mas você inicia uma vida sob o comando de Cristo, sob o senhorio de Cristo, sob a vontade de Cristo, sob as afirmativas de Cristo, o ensino de Cristo, onde nós deixamos de ser guiados pelas sensações para sermos guiados pelo Espírito Santo. Isso é a conversão. A conversão não é a presença física apenas na igreja. Às vezes a gente tem esse sentimento: meus filhos não querem mais comparecer à igreja, pastor. É ruim, é lógico que é ruim. Mas ele vir à igreja sem viver esse glorioso momento onde ele nasce de novo a partir de uma ação do Espírito Santo, apontando Jesus como o único que é capaz de nos salvar, perdoar nossos pecados e lidar com esse lixo emocional que nós produzimos todos os dias. Só Jesus pode fazer isso, irmãos. Só Jesus, só o sangue de Cristo pode nos purificar dessa maldade expressa através desse conjunto de emoções desencontradas que toma conta da nossa vida. Só Jesus pode fazer isso e dizer: Senhor, eu tive a minha vida reiniciada, eu tive um antes e depois. Eu não passei a ser apenas um consumidor de religião, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei o que a palavra de Deus ensina sobre o meu arrependimento, sobre essa negação da minha carne, do mundo, desse universo, das mais diferentes emoções desencontradas que às vezes cruzam o nosso coração. Trata-se de visualizar e relacionar-se com a vida e o próximo sob a perspectiva do ensino de Jesus. Isso nós precisamos incorporar e levar a sério, caso contrário nós morreremos exatamente como sempre estivemos.
sem conversão, vida vazia do Espírito Santo, sem o fruto manifesto da presença e da autoridade de Deus na nossa vida. E com isso nós somos, meus queridos irmãos, hospedeiros de todo gênero de patologia emocional, espiritual, e acabamos, meus queridos irmãos, doentes, porque a medicina pode ir conosco até um determinado ponto, a psicologia pode ajudar até um determinado ponto, mas nós precisamos sempre entender que tudo isso está restrito ao poder humano. Mas se nós nos reunimos em igreja, nos juntamos para cultuar um Deus invisível, acreditamos nesse universo espiritual de operações sobrenaturais, precisamos entender melhor a nossa fé. E entender melhor a nossa fé vai nos ajudar a ter uma vida cheia do Espírito Santo. Então, o que eu preciso, pastor? Arrependa-se por achar que você poderia controlar a sua própria vida com êxito. Nós não podemos. Essa coisa de quem manda na minha vida sou eu, cala a boca, já morreu. Quem manda na minha vida sou eu. Isso é a mais expressiva postura da rebelião. Não, eu não tenho autonomia, Senhor. Se eu tentar conduzir a minha vida, eu vou errar, como sempre errei. Vou errar o alvo, vou ferir teu coração, vou entristecer o teu espírito. Eu não quero mais eu viver. Aí vem o apóstolo Paulo e diz, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim. A vida cristã é uma vida de plena satisfação do Cristo. A concentração em nós mesmos é que pode acabar nos dando uma rasteira aqui e ali. Confesse a sua tendência pecaminosa de achar que pode, que você sabe muito bem como se mover nesse mundo dos homens. Eu não sei. Eu preciso ser conduzido pela mão do Pai. Eu preciso que Ele me tome pela mão e me ensine onde pisar, onde colocar o pé. Eu quero colocar o pé onde o Senhor colocar o seu. E para isso nós precisamos da sagrada condução cotidiana, da sagrada palavra de Deus na nossa vida. Receba Cristo como seu Senhor, porque todos nós queremos fugir do inferno e queremos abraçar a fé no Salvador, que nos livra da danação eterna. Muito bem, isso faz parte do pacote. Mas a ideia é você recebê-lo como o grande Senhor da sua vida. É como se você dependesse dele em cada minuto. E a Bíblia quer nos dar esse senso de dependência, dizendo que ninguém diz Senhor Jesus se não for movido pelo Espírito Santo. Ninguém. Ninguém considera o senhorio de Cristo sobre sua vida se não for pela condução do Espírito. Pastor, até aí, até esse ponto da lista, eu acho que eu já consegui, está tudo bem. Agora vem o último ponto, enchei-vos do Espírito. É aqui que está o problema, aqui que está o gargalo, nessa vida cheia do Espírito. Nossos grandes problemas, irmãos, está
em ouvirmos demasiadamente a nossa natureza humana decaída. Demasiadamente a nossa natureza humana decaída. Eu quero terminar lendo com você Efésios. Você está em Gálatas, eu li Gálatas 5, agora Efésios 5, 18, mostrando que esse exercício da vida cheia do Espírito Santo passa por algumas experiências da vida cristã, da vida piedosa, para as quais eu gostaria de chamar você para ter uma maior interação comigo nesses minutos finais que me restam. Mais 3 minutos, segundo o meu relógio aqui. Vou gastá-los bem. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Parece-me que ter uma vida cheia do Espírito Santo não é uma resistência divina. Deus não fica lá no cabo de guerra, dizendo, eu não vou te dar uma vida cheia do Espírito Santo. Não, porque o texto coloca todo o peso dessa circunstância sobre os ombros humanos. Mas enchei-vos do Espírito. É lógico que Deus quer te encher do Espírito, meu filho. Mas existe exercícios humanos para que isso possa possibilitar. Você duvida que tem água na torneira quando você chega com a mão para lavar o seu rosto ou lavar a sua mão antes de comer? E quando você abre a torneira, a água desce. Você não duvida que tem água ali. Portanto, não duvide que Deus quer lhe dar uma vida cheia do Espírito. Mas tem alguns importantes senões que precisam ser ativados. Primeiro, falando entre vós com salmos. Portanto, ao invés de você emprestar seus lábios e seu ouvido para baboseira, tolice, falar de alguém, falar de algo que você não sabe, falar de algo que você não domina, a Bíblia diz para você falar uns com os outros com salmos, com a graça da revelação divina expressa no livro dos Salmos. O livro dos Salmos é um livro espetacular para a gente mergulhar o coração. Temos 150 salmos garantidos que fazem parte do cânon sagrado. Então, quando você estiver em casa conversando, fale com salmos. Fale focando a adoração de Deus. Depois, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Isso favorece uma vida cheia do Espírito. Então, ao invés de você ficar aqui olhando para o teto da igreja, totalmente desligado nos momentos em que nós entoarmos publicamente os hinos ao Senhor, entenda que esse exercício enche a gente do Espírito Santo. Então, entoando hinos, louvando ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Uma outra atividade que nos enche do Espírito é gastarmos tempo para dar graças a Deus. Senhor, eu te dou graças pelo teto que me abriga. Senhor, eu te dou graças pela igreja que eu tenho, pelos irmãos com os quais eu compartilho da fé. Senhor, eu te dou graças porque tenho gente ali que chora comigo.
que ora comigo, que atravessa esses desertos tórridos da vida ao meu lado. Eu estava lá na casa da Karina e do Alan no último feriado do dia 21 de abril. E saí de lá dando graças a Deus pela igreja. A igreja estava lá dentro, chorando com ele as lágrimas que ele tem chorado. Eu tenho ouvido que algumas famílias têm ido, inclusive têm levado seus pequenos para brincar com o Tomás e brincar com a Maria Clara. Isso é igreja. Isso é igreja. Se você ficar desempregado hoje, e daqui a uma semana não tiver um pouco de arroz e feijão para cozinhar para seus filhos, haverá o braço amigo da igreja. Então a igreja faz parte dos seus agradecimentos. Sabe que o pastor às vezes é um pouco mais, digamos, mais severo, porque ele me ama. Ele não quer que eu me perca no inferno. Ele não quer que eu tenha uma vida perdida, desvairada, que eu construa a família debaixo de sensações humanas. Não, Ele quer mais. Ele quer que eu seja um crente cheio do Espírito Santo. Deixa eu parar o sermão por aqui, porque hoje é o dia que eu pregaria até meia-noite. Mas deixa eu parar o sermão aqui, forçando a barra, para tentar terminar no horário, ou pelo menos ao redor do horário. E vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Eu vou pedir que você fique de pé, mudando de posição um pouquinho. Você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor, como grande Senhor da sua vida. Essa é uma noite propícia para você abrir o seu coração e receber Cristo como Senhor de sua vida, como grande mentor da sua vida, Jesus. Eu vou pedir para que você ponha a mão sobre seu coração,